Queridos, eu quero saudar a amada igreja na paz do nosso Rei e Salvador Jesus. Abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, em João, capítulo de número 20, para nossa meditação. Eu quero desde já agradecer ao pastor local pela confiabilidade, agradecer ao nosso irmão Aldair por esta oportunidade de estarmos aqui para juntos adorar ao nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida desta igreja e também pela vida da minha família, minha esposa, meus filhos, meu genro Diego. Eu tenho dificuldade em falar meu genro, para mim é tudo filho, mas louvo a Deus pela vida de cada um deles. Glória seja dado ao nosso Deus. Evangelho de Jesus Cristo em João, capítulo de número 20, versículo de número 11 a seguir, diz-nos assim a palavra do Senhor: mas Maria ficou parada e chorando do lado de fora do sepulcro. Enquanto ela chorava, curvou-se e olhou para dentro do sepulcro, e viu dois anjos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: mulher, por que tu choras? Ela disse-lhe: eles levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Quando ela havia dito isso, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé, e não o sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que tu choras? Quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde tu o pusestes, e eu o levarei. Versículo de número 19 nos diz assim: então, naquele mesmo dia, à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Toma o teu assento nesta noite. Queridos e amados irmãos, quando eu estava na minha casa, este texto veio ao meu coração, e o texto nos conta de um cenário, um momento em que os discípulos estavam vivendo de decepção, tristeza e medo, pois a Bíblia diz que eles haviam perdido o Mestre Jesus, a quem cada um deles depositaram a sua confiança e a sua esperança. Em meio à trajetória missionária de Jesus, os discípulos puderam ver alguém chegando perto dele, cego, e ele dando visão a este moço. Em meio à trajetória dos discípulos junto com Jesus, eles haviam visto um moço morto há 4 dias, e Jesus chegar e ressuscitar e dar vida a este homem. Em meio à trajetória dos discípulos ao lado de Jesus,
eles haviam visto pessoas chegando endemoniadas e Jesus trazendo libertação para esta pessoa. E em meio a esta trajetória, eles depositam em Jesus a sua confiança, a sua esperança, a ponto que a Bíblia diz que após a morte de Jesus, alguns deles decidem se distanciar, voltar para a sua casa, voltar para os seus afazeres. Quando nós estamos lendo, a Bíblia nos mostra 2 discípulos que estavam voltando, a Bíblia diz, no caminho de Emaús, e os dois iam conversando, e o assunto era a morte de Cristo Jesus, é como ele havia sido morto, como havia sido entregado pelas mãos dos seus principais, do sacerdote. E a Bíblia diz que eles conversando, Jesus se aproxima deles e começa a dialogar. E a pergunta de Jesus para eles é: que conversas são essas que vocês vão trocando entre vós em meio caminho? Um olha para Jesus e pergunta para ele: o senhor é só um peregrino em Jerusalém? É só um viajante? Não sabe das coisas que nela têm sucedido nos últimos dias? E a pergunta de Jesus foi qual? Um olha e diz de Jesus: o Nazareno, profeta, poderoso em palavra e poderoso em obra. E nós esperávamos que fosse ele que havia de remir Israel, mas já é hoje o 3º dia, desde que todas estas coisas aconteceram. Era alguém olhando e dizendo: é melhor voltar para os meus afazeres, porque aqui acabou, está tudo perdido, não tem mais jeito. Alguém estava voltando e dizendo: não tem mais jeito, era ele a nossa única esperança, mas os nossos principais dos sacerdotes o prenderam, o mataram, e já é o 3º dia, não tem mais jeito. Em meio a este cenário, a Bíblia vai nos falar no capítulo de número 20 de João, que uma mulher por nome Maria Madalena, ela vai até o sepulcro, onde haviam colocado o corpo de Jesus, mas a Bíblia diz que quando ela chega no sepulcro, ela olha, e a pedra havia sido removida do sepulcro, o corpo de Jesus não estava ali. Esta mulher desesperada volta para os discípulos, e diz para eles: olha, levaram o corpo do Senhor, e nós não sabemos onde foi que colocaram, arrancaram de lá, levaram embora. A Bíblia diz que 2 discípulos, Pedro e um outro discípulo, se levanta e corre em direção ao sepulcro. A Bíblia diz que o discípulo a qual Jesus amava, ele corre na frente, chega no sepulcro, para na porta do sepulcro, não entra. Em seguida Pedro chega, entra para dentro do sepulcro. Quando Pedro olha, Jesus não estava ali, o corpo do mestre não estava ali. A única coisa que Pedro encontra com o seu companheiro eram os lençóis que outrora estava sobre o seu corpo, dobrado. E a Bíblia diz que estes 2 discípulos voltam para suas casas, mas Maria Madalena, a Bíblia diz que ela permanece no mesmo lugar. A lágrima tomava conta do teu rosto, o coração certamente neste momento era de amargura, de tristeza. Quando eu estou olhando para Maria Madalena, alma sedenta, um coração sedento, sabe o que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma mulher, estou vendo alguém que é como eu, como você, que não consegue viver longe de Jesus, e se arrancar Jesus de nós, o desespero e a tristeza vai entrar dentro do nosso coração. Sabe por que é que nós entramos dentro da igreja num dia como hoje, em uma quarta-feira, adorando ao Senhor, mesmo em meio ao cansaço, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio a muitas decepções, estamos aqui adorando o nome dEle? É porque, como Maria Madalena, nós não sabemos viver sem Ele. Pedro volta, o seu companheiro volta,
mas Maria permanece no mesmo lugar, porque não tinha lugar para ela se não tivesse Jesus com ela. Os discípulos retornam sem nenhuma novidade, sem ver nada, mas a Bíblia diz que Maria Madalena, ela se abaixa no sepulcro, e quando ela se abaixa, a Bíblia diz que ela vai ver 2 anjos, um assentado à cabeceira, outro aos pés, e perguntando: mulher, o que é que você busca? Quem é que você procura? Procuro ao Senhor. Levaram ele daqui, não sei onde colocaram. Se vocês sabem, me diz. E a Bíblia diz que ela vira, quando ela vira, quem é que aparece para ela? Jesus. A preocupação e o desespero era tão grande que ela não reconhece Jesus, a ponto de olhar para ele quando ele está dizendo: mulher, o que é que você busca? Ela diz: levaram meu Senhor, e eu não sei onde foi que o puseram. Se você sabe, diga-me para que possamos ir lá e buscar. Jesus olha e diz: Maria. Quando Jesus chama ela pelo nome, ela se vira e reconhece Jesus. Permita-me te dizer aqui nesta noite, tem momento que o desespero nos impede de reconhecer Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram Jesus, e o assunto era Jesus. Quem sabe em meio à caminhada, muitas das vezes na nossa vida, o assunto é Jesus. Onde é que o Senhor está? Para onde o levaram? O que fizeram com ele? Parece que ele não ouve mais a minha oração, parece que ele não ouve mais as minhas súplicas, parece que ele se afastou. E Jesus muitas das vezes está pertinho e perguntando: que palavras são essas que você vai trocando em meio caminho? Mas o desespero ofusca a visão, o desespero tampa o nosso coração, ao ponto de não reconhecermos. Mas permita-me te dizer nesta noite, Jesus Cristo está aqui neste lugar, só para te dizer que ele não abre mão de você. Maria, não me detenhas, ainda não fui, mas vai para meus irmãos e diga para eles que eu vou para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Imagine Maria Madalena chegando perto dos discípulos e dizendo para eles: eu vi Jesus ressuscitado. E os discípulos entre 4 paredes, presos. Por quê? Porque a Bíblia diz, o texto que nós acabamos de ler, que eles estavam amedrontados com medo dos judeus. E Maria dizendo: eu vi ele se apresentou para mim. Maria dizendo: eu vi, eu conversei com ele me mandou vir aqui trazer uma mensagem. E alguns olhando e dizendo: não é possível, ele nem no túmulo mais está, foi arrancado do túmulo, levaram ele de nós. E Maria dizendo: não, ele está vivo, ele ressuscitou, ele vive, eu vi ele. A promessa que ele fez, que estaria conosco até a consumação do século, ainda está de pé, porque a palavra dele, ela é viva, ela é eficaz, ela não cai por terra, ela permanece de pé. Aleluia. Mas a Bíblia diz que eles estão de portas fechadas, amedrontados, desesperados, preocupados. Mas em meio à preocupação dos discípulos, quem é que aparece entre eles? Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus se apresentou no meio deles. Permita-me te dizer, o ambiente era de medo. Permita-me te dizer, o ambiente era de desespero. Permita-me te dizer, o ambiente era de preocupação. Era uma igreja amedrontada, preocupada, as portas trancadas. E quem é que aparece? Jesus.
com alguns propósitos, Jesus aparece no meio deles. Se eles estavam com medo e desesperados, a Bíblia diz que Jesus vai se aparecer e vai dizer para eles: paz seja convosco. Em um ambiente que não havia paz, Jesus chega trazendo paz para os discípulos. Em um ambiente onde não havia paz, Jesus chega trazendo paz para a tua igreja. Permita-me te dizer nesta noite, se porventura eu estiver falando com alguém em nosso meio, que está faltando paz em teu coração, o desespero está tomando conta aí dentro, Jesus Cristo entra, chega no meio nesta noite, só para dizer para você: tenha paz, tenha paz, tenha paz, tenha paz, tenha paz. Irmão Enoque, como é que eu posso ter paz em meio à guerra? Permita-me te dizer, a presença dele nos dá certeza de paz em meio à guerra, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às calúnias, em meio aos levantes do inimigo. Quando as portas estão fechadas e você dizendo: é o fim, acabou, não tem mais jeito, Jesus Cristo chega dizendo: paz, paz, paz seja convosco. Jesus Cristo tem um propósito ao chegar ao meio dos discípulos, e o primeiro propósito de Jesus era trazer paz para os corações aflitos. O primeiro propósito de Jesus era trazer paz onde o desespero estava imperando e tomando conta do ambiente. O segundo propósito de Jesus ao entrar no meio dos discípulos, com as portas fechadas, amedrontados com medo dos judeus, era encorajar os discípulos para pregoar a palavra, para pregoar as boas novas. Onde tinha medo, Jesus Cristo chegou. Para quê? Para encorajar, para trazer paz e encorajamento em meio aos discípulos. Eu não sei como é que você está, mas eu posso estar falando com alguém nesta noite que em teu coração falta paz e falta coragem, dizendo: será que eu vou dar conta? E Jesus pode estar dizendo aqui nesta noite: eu trago paz, eu arranco medo, eu venho te encorajando para você ter a certeza e a convicção que em meio à tua fraqueza eu trago força. Eles trancam as portas. Permita-me te dizer nesta noite: não tem porta fechada que Jesus Cristo não possa entrar. Não tem lugar que Jesus Cristo não possa entrar. Aleluia, arrancar o medo, trazer coragem, trazer paz e trazer esperança. Imagina o coração dos discípulos. Alguns estão olhando e dizendo: nós esperávamos que fosse ele, que houvesse de remir Israel, trazer solução para Israel, tirar o jugo de sobre Israel. Já é o terceiro dia desde que todas as coisas aconteceram, desde que eu vi ele sendo chicoteado, desde que eu vi os pregos sendo pregados nas tuas mãos, nos teus pés, desde que eu vi ele sendo pendurado em um madeiro, desde que eu vi ele sendo humilhado com uma coroa de espinho sobre a tua cabeça, desde que eu vi ele sendo colocado dentro de um túmulo. Já é hoje o terceiro dia, não tem mais jeito, não tem mais esperança, acabou. E o semblante era de tristeza, o lugar não tinha alegria, mas Jesus Cristo chega trazendo alegria, trazendo paz. Se está faltando alegria, deixa ele entrar, porque onde ele entra, ele converte a tristeza em alegria, ele muda o cenário, ele muda tudo. E por que é que ele muda? Porque ele é Deus. Oh, aleluia. Permita-me te dizer nesta noite: há momentos na nossa vida que só Jesus
para trazer alegria para dentro de nós. Mas eu glorifico a Deus que eu estou falando com uma igreja, estou falando com homens e com mulheres que entendem que mesmo no pó e na cinza, olhamos como Jó e dizemos: eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e que por fim Ele se levantará. Jesus Cristo nos dá certeza, em meio às nossas decepções, que Ele ainda está no controle da situação da nossa vida. Aí Jesus chega no meio dos discípulos, desesperado, e Ele começa a dizer para eles: paz seja convosco. Como ter paz em um momento de perca? Como ter paz em um momento de desespero? Como ter paz em um momento de perseguição? Como ter paz se você vê que o único lugar, a única pessoa, a única rocha em que você depositava a sua esperança, onde estava a sua base, foi arrancada de você? Como ter paz neste momento? Como ter alegria neste momento? Mas Jesus chega dizendo para eles: tenha paz. Jesus chega dizendo: tenha paz. Jesus chega dizendo: tenha paz. Aí Jesus chega assim: como o Pai me enviou, eu envio a vós. Era Jesus chegando no meio de um grupo, de uma igreja, dizendo: acabou. Aí Ele chega reforçando, dizendo: eu vos envio a vós. Uma igreja dizendo: é o fim, não tem mais jeito. Jesus Cristo chega dando certeza e dizendo: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Era a igreja dizendo: acabou, não tem mais jeito. E Jesus dizendo: os céus me enviou e agora eu envio vocês. Era Jesus chegando em um cenário onde parecia que era o fim, onde parecia que estava tudo acabado. Alguém olhando e dizendo: para mim não tem mais jeito. E Jesus dizendo: não, ainda tem jeito. Eu estou te dando a certeza que eu te envio. Eu estou te dando a certeza que eu te chamei. Eu estou te dando a certeza que eu te escolhi. Eu estou te dando a certeza que eu te capacitei. Eu estou te dando a certeza que fui eu quem te chamei pelo nome, que te tomo pela tua mão e te digo: tu és meu, eu te envio. As portas estão fechadas e Jesus chega no meio deles dando a certeza: fui eu quem chamei. Oh, aleluia. Deus pode estar dizendo para alguém aqui nesta noite: Senhor, se o Senhor me chamou, me vocacionou, me escolheu, se é o Senhor mesmo, porque a minha vida está nesta situação? Cada passo que eu dou parece que está mais longe de alcançar o meu objetivo. Parece que é o fim da minha caminhada, parece que é o fim da minha jornada, porque o Senhor promete salvar no meio dos meus, mas quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, mais distante a salvação está da minha casa, mais distante a confiança está diante de mim. Porque Senhor, se foi o Senhor mesmo quem me chamou, porque este vazio, tanta decepção, é cada passo que eu dou para frente, a decepção me invade e parece que está tudo perdido, está tudo acabado. Mas Jesus Cristo chega aqui nesta noite para dizer para mim, para você, como Ele diz para os discípulos, com porta fechada, escondidos e amedrontados, Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Estou dando certeza que foram chamados, escolhidos, mesmo com medo. Jesus estava dizendo: eu envio a vós. Você está pensando que Jesus não conhece o nosso interior? Você está pensando que Jesus não conhece o nosso coração? Você acha que Jesus não sabe todos os nossos momentos? Permita-me te dizer nesta noite: Ele me conhece, te conhece, há mais de que eu e você nos conhecemos. Ele sabia
que em algum momento os discípulos iam trancar a porta e dizer: é melhor ficar aqui dentro, porque os judeus a qualquer momento vai entrar aqui, vai acabar conosco, é melhor não abrir a boca, é o fim, acabou. Aí Jesus chega no meio do desespero e diz: tenha paz, tenha alegria, aleluia, o Pai me enviou, eu vos enviei, o Pai me chamou, eu vos chamei, eu envio a vós. Mesmo as portas fechadas, Jesus estava dando certeza para os teus discípulos. Eu sinto Jesus nesta noite trazendo certeza para alguém neste lugar. Eu sinto o coração aflito, desesperado, preocupado. Será, Senhor? Mas Ele nos traz aqui nesta noite só para dizer: a minha palavra é viva, ela é eficaz, ela penetra nas juntas, na medula, ela é capaz de entrar no teu coração, revelar o que está escondido aí dentro, que os lábios não têm coragem de colocar para fora. O Senhor entra, revela, traz à tona, e ainda vem te dando certeza e dizendo: eu te chamei, te escolhi, te separei. As portas fechadas, Ele entra, dando a certeza e reforçando: fui eu quem chamei, sou eu quem envio, vou dar conta, Senhor. Vai dar conta se Ele estiver na frente, no controle da situação. Deus, eu não consigo, sou pequeno, é pequeno mesmo. Deus, eu sou falho, é falho mesmo. Deus, eu não sou nada, permita-me te dizer, pode não ser nada sem Ele, mas com Ele você é mais de que vencedor. Aleluia. Assim como o Pai me enviou, eu estou te dando a certeza, eu envio a vós. E quer saber mais o que Jesus estava fazendo naquele lugar? Para que Jesus desce no ambiente? Porque todas as vezes que Jesus desce no ambiente, é com alguns propósitos que Ele desce no meio da igreja para falar com a igreja. Ele não desce à toa, Ele desce para renovar, Ele desce para encher, Ele desce para mudar a história, Ele desce para entrar na peleja, quebrar os agrilhões, trazer libertação. Ele desce para renovar, para encher, para relembrar das promessas. Você está pensando que promessa há 10, 15, 20 anos atrás que Deus faz, cai por terra? Não. As promessas que Deus faz, Ele renova cada dia. E por que é? Porque Ele é Deus. Se Ele prometeu, Ele cumpre, porque Ele é fiel e a sua palavra não cai por terra. Aí a Bíblia diz que Jesus vai assoprar sobre eles. E quando Jesus assopra sobre eles, Jesus vai relembrar para eles a promessa que Ele estava dizendo: permanecei-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é que Jesus está fazendo? Da Bíblia diz que Ele assopra sobre eles, e o nome pronunciado é: recebei o Espírito Santo. Era Jesus dizendo: Consolador que eu vos prometi, Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele virá. Sabe por que muitas das vezes você está pensando em parar, em desistir? Fecha a porta, mas de repente você está abrindo a porta, abrindo a janela e dizendo: não dá para ficar aqui dentro preso. Mesmo que eu fui humilhado, massacrado, massacrada, humilhada, fui esmagado, fechei as portas, não ia mais cantar, não ia mais pregar, não ia mais dirigir igreja, eu disse que não faria mais, mas de repente você
você está abrindo as portas, está saindo lá de dentro, e está dizendo, nem você mesmo entende: eu não posso parar, eu não posso ficar prostrado, eu não consigo, porque se eu continuar assim, a paz não chega, a alegria não chega, a tribulação predomina dentro de mim, e você não entende, mas do nada você levanta do pó e da cinza, e dizendo: eu preciso ir para a peleja. E o que é que está acontecendo? É o Espírito Santo renovador, é o Espírito Santo consolador, é o Espírito Santo que vem te falando dentro de você, vem enchendo, vem renovando e te lembrando: você foi chamado, você foi escolhido, você não era, mas eu quis te fazer ser, você não podia, mas eu quis te fazer poder, você não era ninguém, você sentia um cravo massacrado, mas eu quis te levantar, te colocar de pé, te colocar no lugar de honra. Por quê? Porque é capacitado? Não é capacidade, não, é o Espírito Santo dizendo: porque eu velo pela tua vida, porque eu te guardo, eu te guio, eu te aconselho, eu velo pela palavra que um dia foi deixada sobre a tua vida, eu velo pela profecia que um dia foi deixado sobre você, e você não entende, mas dentro de você começa a jorrar. Quando você menos espera, você já está de pé, já está abrindo as portas, já está saindo para fora. Os judeus estão te perseguindo, você está entrando no meio dos judeus e pregando a palavra do Senhor, e falando sobre Jesus Cristo de Nazaré, sobre aquele que foi morto, mas ressuscitou, que naquele dia Maria Madalena não encontrava no túmulo, mas a presença dele é real em nosso meio, dia após dia. Aleluia. Então Jesus aparece no meio deles e começa a orientá-los, começa a dar esperança, e começa a trazer paz, e começa a reforçar o chamado sobre eles, e começa novamente a relembrar, aleluia, a promessa que o Espírito Santo Consolador viria sobre a igreja. E permita-me te dizer nesta noite: não há quem recebe a presença do Senhor em tua vida, quem ouve a voz de Jesus falando com ele, que o teu coração não se encha de alegria, de paz, de esperança, que não salte para cima. A igreja de portas fechadas foi renovada. A igreja de portas fechadas, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo caluniada, mesmo vendo alguns dos teus irmãos morrendo, padecendo, mesmo vendo alguns sendo levados para a prisão, cativo, a igreja que estava na porta fechada dobrava o teu joelho, adorava o Senhor. Por quê? Porque Jesus Cristo entrou no meio deles no momento de aflição, de desespero e de medo. Se nesta noite eu estiver falando com alguém aqui neste lugar, o desespero entrou aí dentro, o medo entrou aí dentro, a incerteza entrou aí dentro, a preocupação entrou aí dentro, permita-me te dizer: Jesus Cristo nos traz aqui nesta noite só para te relembrar, aleluia, só para te relembrar, só para trazer paz sobre a tua vida, só para te encorajar. E permita-me te dizer: quem tem a presença do Espírito Santo na tua vida, ele caminha mesmo em meio às decepções, às aflições, ele está olhando para um Deus que é o autor, que é o consumador da nossa fé. Por quê? Porque o Espírito Santo nos renova. Coloca sobre os teus pés desta noite. Eu quero orar em poucos minutos pela tua vida. Coloca a tua mão sobre o teu coração aí. Se você pode, coloca a tua mão sobre o teu coração aí nesta noite. Eu sinto Deus renovando.
Eu sinto Deus encorajando, eu sinto Deus trazendo esperança, eu sinto Deus falando com alguém aqui, é você dizendo: será, Deus, que eu vou dar conta de responsabilidade sobre os meus ombros? Eu sinto Deus dizendo para você nesta noite aqui: fica tranquilo que eu sou com você, fica tranquilo que se você passar eu passo com você, se você entrar eu entro com você, se você abrir a sua boca eu entro, eu falo com você. No meio silêncio eu também estou no silêncio, te renovando, te capacitando. Quando você não puder falar, fica tranquilo, o Espírito Santo vai falar por você, mas não saia da brecha, da posição. Deus, eu quero te fazer 3 pedidos aqui neste lugar, Senhor. O primeiro pedido que eu te faço aqui nesta noite, eu tenho certeza, Espírito Santo, que o Senhor está neste lugar. Eu tenho certeza que a tua presença é real sobre este ambiente. Eu tenho certeza que no cenário de medo, de desespero e de aflição, o Senhor já está presente aqui, arrancando medo e colocando coragem, arrancando as incertezas e dando certeza, arrancando toda dúvida. Eu tenho certeza que o Senhor está neste lugar para renovar crentes, para trazer, Senhor, aleluia, uma vez mais esperança no meio da tua igreja. Então eu te faço um pedido aqui nesta noite. O primeiro pedido que eu te faço: se porventura entrou alguém por estas portas enfermo, com uma enfermidade no teu corpo físico, onde quer que esteja alojada, se o Senhor quiser, cura aqui e agora. Todavia, Deus, seja feita a tua vontade neste lugar. Mas eu creio, o Senhor tem poder para curar. O segundo pedido que eu te faço nesta noite: Espírito Santo, renova crentes aqui neste lugar. Espírito Santo, faça-o relembrar os momentos gostosos na tua presença, onde parecia, aleluia, que estava sozinho, que não tinha ninguém, que não tinha nada. De repente o Senhor aparecia trazendo renovo, esperança, confiança. Traga uma vez mais neste lugar, encha este crente, este homem e esta mulher da tua presença, porque a tua presença nos dá convicção do chamado, a tua presença nos dá certeza da vitória, a tua presença, aleluia, é que nos fortalece, que nos renova, que dá esperança. Então renova este crente aqui neste lugar, e só você que crê seja renovado pela presença do Senhor que está aqui. Só você que crê seja cheio da presença dele neste lugar. Aleluia. Deus, é o último pedido que eu te faço nesta noite. Deus, se porventura alguém entrou por essas portas e a preocupação é com a tua família, com o teu ente querido, Deus, visita aqueles que estão desviados da tua casa, visita aqueles que estão afastados da tua presença. Visita, Senhor, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, onde quer que esteja nesta noite. Faça o Senhor entender que só na tua presença tem alegria, paz, em nome de Jesus.